O caso de Robert van den Broek, ocorrido em 2006, rapidamente se tornou um dos episódios mais discutidos e misteriosos no campo da ufologia moderna. Robert, um homem comum da Holanda, alegou ter sido contatado por seres extraterrestres e ter presenciado fenômenos ufológicos intensos, incluindo abduções e aparições de OVNIs. O que torna seu relato ainda mais intrigante são as evidências que ele apresentou, como fotografias de luzes misteriosas e marcas físicas em seu corpo, além de testemunhos de outras pessoas que, supostamente, vivenciaram experiências semelhantes ao seu lado. Este vídeo tem como objetivo explorar a fundo o caso de Robert van den Broek, examinando não apenas os detalhes de seu encontro com o desconhecido, mas também as provas que ele apresentou e as reações de cientistas, ufólogos e céticos. Ao longo desta análise, buscaremos entender o impacto deste caso na comunidade ufológica e as teorias que surgiram para explicar os fenômenos relatados por Robert. Será uma jornada que questiona a linha tênue entre a realidade e o extraordinário, o ceticismo e a crença. O que você encontrará neste vídeo não é uma simples história de encontros alienígenas, mas uma reflexão profunda sobre como lidamos com o inexplicável e como nossos próprios preconceitos e crenças influenciam a percepção de algo tão misterioso como a vida extraterrestre. Robert van den Broek nasceu na cidade de Oldenbosch, na Holanda, e desde jovem foi fascinado por fenômenos paranormais e extraterrestres. Sua infância e adolescência foram marcadas por uma intensa curiosidade sobre o desconhecido, o que o levou a se envolver com a ufologia, uma área que sempre despertou seu interesse. Antes do evento de 2006, Robert era um homem comum, com uma vida aparentemente tranquila. Ele trabalhou como pintor e levou uma vida discreta, sem buscar notoriedade pública. No entanto, sua vida mudou drasticamente quando ele começou a relatar encontros com seres de outros planetas e avistamentos de OVNIs. A partir de 2006, Robert afirmou ter sido contatado por extraterrestres de forma constante. Ele passou a afirmar que esses seres se comunicavam com ele, lhe enviando mensagens e orientações, além de realizarem o que ele descrevia como abduções e encontros diretos. Esse tipo de experiência é uma constante entre os chamados contatados, pessoas que alegam ter uma conexão especial com seres de outras partes do universo. A questão central em torno de Robert sempre foi sua credibilidade. Afinal, ele não era um ufólogo famoso ou um cientista com uma formação acadêmica em fenômenos paranormais, mas alguém sem vínculos formais com a área, o que despertou tanto ceticismo quanto interesse. À medida que suas alegações se tornaram mais conhecidas, Robert se viu no centro de um debate intenso, dividindo opiniões. Para uns, ele era um visionário, enquanto para outros, sua história parecia mais uma invenção ou um fenômeno psicológico. No próximo capítulo, exploraremos o evento central de 2006, onde Robert alegou ter vivenciado o encontro mais marcante de sua vida. Em 2006, Robert van den Broek alegou ter vivenciado um dos encontros mais extraordinários de sua vida, um evento que mudaria para sempre sua visão sobre a realidade e seu lugar no universo. O que começou como uma simples observação do céu noturno se transformou em uma experiência que Robert descreveria como um contato direto com seres extraterrestres. Naquela noite, Robert estava em uma área rural na Holanda, em busca de luzes estranhas que ele havia notado em outras ocasiões. Ele descreveu o ambiente como calmo e isolado, o que proporcionava uma sensação de tranquilidade e uma clara visão do céu. A princípio, tudo parecia comum, até que ele começou a ver uma luz forte e pulsante no horizonte, algo que ele não conseguia identificar de imediato. Rapidamente, ele se deu conta de que aquilo não era um simples avião ou satélite, mas algo incomum, algo que desafiava qualquer explicação lógica. Com o passar dos minutos, a luz foi se aproximando e tomou uma forma mais definida,
movendo-se de maneira errática e alterando sua intensidade. Robert sentiu uma presença que ele descreveu como uma energia estranha e reconfortante ao mesmo tempo, como se fosse guiado por algo ou alguém. Ele afirma que, de repente, uma nave em formato circular surgiu diante de seus olhos, pairando no ar a uma altura que parecia impossível para um objeto convencional. O mais impressionante, no entanto, não foi a presença da nave, mas o que aconteceu a seguir. Robert relata ter sido abduzido, ou, como ele mesmo descreveu, levado para dentro da nave. Ele se lembra de uma sensação de levitação, seguida por uma comunicação telepática com os seres que estavam a bordo. Segundo Robert, esses seres eram pacíficos, com aparência humanoide, e se comunicaram com ele através de imagens e sentimentos, sem a necessidade de palavras. Após o contato, Robert voltou ao solo e encontrou um novo objeto no céu, mais uma luz pulsante, mas agora com uma sensação diferente. Ele acreditava que os seres estavam se despedindo dele. Em seguida, ele se sentiu de volta à sua realidade, embora o impacto psicológico e emocional do ocorrido fosse profundo e duradouro. Esse evento não apenas chocou Robert, mas também gerou um grande alvoroço na comunidade ufológica. Embora seus relatos fossem impressionantes e repletos de detalhes, a dúvida sobre sua veracidade logo surgiu. Muitos se perguntaram se ele poderia estar apenas procurando atenção ou se realmente havia sido escolhido para um encontro com uma civilização extraterrestre. Nos próximos capítulos, vamos examinar as evidências apresentadas por Robert e o impacto que este encontro teve em sua vida, buscando entender como o caso foi interpretado tanto por apoiadores quanto por céticos. Um dos aspectos mais intrigantes do caso de Robert Van den Broek foram as provas físicas que ele alegou ter em mãos. Ao longo dos anos de seus relatos, ele se tornou conhecido por apresentar uma série de evidências que, segundo ele, corroboravam sua experiência com seres extraterrestres. Entre essas provas, as mais impactantes foram as fotografias e vídeos de luzes misteriosas, além das marcas físicas que apareciam em seu corpo. Robert ficou famoso por tirar fotografias de objetos voadores não identificados, OVNIs, que ele dizia avistar em várias ocasiões. Em alguns desses registros, ele capturou luzes esferas no céu, que pareciam realizar manobras de voo incomuns e inexplicáveis. Embora muitos céticos afirmassem que as imagens poderiam ser manipuladas ou que os objetos capturados eram simples fenômenos naturais ou produtos de ilusões ópticas, Robert persistia em garantir que eles eram de origem extraterrestre. Além das fotografias, Robert também registrou vídeos de luzes em movimento no céu, que ele alegava serem naves de origem alienígena. Em um dos vídeos mais conhecidos, ele filma uma luz intensa que aparece subitamente no céu e se move rapidamente em várias direções, desafiando qualquer explicação convencional. No entanto, a natureza amadora das filmagens e a falta de uma análise técnica robusta dessas imagens levou muitos a duvidar da veracidade dessas provas. Outro tipo de evidência que Robert apresentou foram as marcas físicas em seu corpo. Ele alegou que após certos encontros, apareciam em sua pele feridas e cicatrizes, que se assemelhavam a queimaduras ou marcas de abdução. Algumas dessas marcas pareciam desaparecer rapidamente, o que alimentou ainda mais o mistério em torno de suas alegações. Para ele, essas marcas eram o resultado de intervenções feitas pelos seres extraterrestres como uma forma de comunicação ou prova de que ele havia sido levado para uma nave. No entanto, a ausência de uma verificação científica rigorosa e o fato de as evidências serem apresentadas sem o apoio de especialistas credenciados geraram desconfiança, deixando o caso de Robert na linha tênue entre o credível e o questionável. O caso de Robert Van den Broek atraiu a atenção de diversos setores, incluindo cientistas, ufólogos e céticos, cada um com sua perspectiva e abordagem distintas sobre o que estava acontecendo.
A falta de uma explicação científica clara para os fenômenos relatados por Robert fez com que o caso fosse amplamente investigado, embora com resultados variados. A primeira reação dos cientistas e especialistas em fenômenos naturais foi de ceticismo. Para muitos, as alegações de Robert eram, no melhor dos casos, uma mistura de ilusão e desejo de atenção. A ausência de provas empíricas confiáveis e verificáveis levou muitos cientistas a descartarem as evidências apresentadas como inconclusivas ou manipuladas. As fotografias e vídeos, por exemplo, foram analisados, em muitos casos, apontados como imagens possivelmente manipuladas ou simplesmente casos de fenômenos naturais mal interpretados. Além disso, as marcas físicas encontradas no corpo de Robert foram frequentemente atribuídas a causas naturais, como reações alérgicas ou ferimentos acidentais, em vez de um fenômeno extraterrestre. Por outro lado, muitos ufólogos consideraram o caso de Robert como uma oportunidade de aprofundar o estudo dos chamados contatados. Esses estudiosos acreditavam que as evidências apresentadas por Robert poderiam ser o começo de uma nova fase de compreensão sobre as interações com seres de outros planetas. Alguns ufólogos argumentaram que as luzes no céu e as marcas no corpo de Robert indicavam uma conexão real com extraterrestres, mesmo que não fosse possível explicar cientificamente o que estava ocorrendo. Para esses pesquisadores, o caso de Robert poderia ser uma das muitas evidências de que os seres humanos estavam sendo visitados por civilizações mais avançadas. Entretanto, um grande número de céticos e críticos da ufologia considerou o caso como um exemplo claro de fraude ou de uma busca desesperada por fama. Algumas pessoas apontaram a possibilidade de Robert estar manipulando as evidências para gerar publicidade, enquanto outras sugeriram que ele poderia estar sofrendo de algum tipo de delírio ou transtorno psicológico, fazendo com que ele acreditasse sinceramente nas experiências que estava tendo. A divisão entre os céticos e os acreditantes gerou um debate intenso sobre a natureza da verdade e a percepção do fenômeno ufológico. O resultado dessa investigação multifacetada foi a perpetuação do mistério, sem uma conclusão definitiva, mas com a consolidação de Robert como uma figura central na ufologia, que continuava a atrair tanto apoio quanto críticas. O caso de Robert van den Broek gerou uma variedade de teorias e explicações, refletindo as diferentes formas de entender e interpretar o fenômeno. Ao longo dos anos, diversas perspectivas surgiram, desde aquelas que viam o caso como uma manifestação genuína de contato extraterrestre até aquelas que consideravam explicações mais convencionais e psicológicas. Para muitos ufólogos e entusiastas, a explicação mais plausível era que Robert estava, de fato, sendo contatado por seres de outros planetas. Os avistamentos de luzes no céu, as marcas em seu corpo e as alegações de abduções foram vistos como evidências de que ele estava sendo visitado por uma civilização extraterrestre avançada. Dentro dessa teoria, acreditava-se que Robert poderia ser um canal ou mensageiro escolhido para uma comunicação mais profunda entre humanos e alienígenas. Muitos também sugeriram que as marcas em seu corpo eram uma forma de registro ou intervenção direta dos seres extraterrestres, embora sem uma explicação clara de como ou por que isso ocorreria. A teoria do contato extraterrestre ganhou força em parte devido à credibilidade de Robert, que nunca havia mostrado sinais de querer buscar fama ou notoriedade antes de suas alegações. Seus seguidores acreditavam que ele estava relatando suas experiências de forma genuína, sem qualquer intento de enganar ou manipular o público. Para esses, o fenômeno ufológico não se tratava apenas de avistamentos de OVNIs, mas de uma interação mais profunda e misteriosa com uma inteligência de outro mundo. Por outro lado, muitos psicólogos e céticos apontaram que as experiências relatadas por Robert poderiam ser explicadas por fenômenos psicológicos, como delírios, alucinações ou até transtornos dissociativos. Esses especialistas sugeriram que, ao longo do tempo,
Robert poderia ter desenvolvido uma crença tão forte em suas próprias experiências que ele passou a ver e sentir o que acreditava ser real, mesmo que essas coisas não existissem fisicamente. O fenômeno conhecido como autossugestão ou síndrome do contatado poderia explicar a forma como Robert foi capaz de construir uma narrativa interna tão detalhada sobre suas experiências, levando-o a ver sinais e fenômenos que reforçavam sua crença. A teoria psicológica também é reforçada pela falta de provas concretas que possam ser verificadas cientificamente. O fato de as evidências de Robert, como as fotografias e marcas físicas, não terem sido suficientemente analisadas e confirmadas por especialistas independentes contribuiu para a dúvida sobre a autenticidade de seus relatos. A explicação psicológica, portanto, sugere que Robert pode ter sido vítima de sua própria mente, levando-o a interpretar eventos mundanos e naturais como sinais de contato alienígena. A última teoria envolve a ideia de fraude. Muitos céticos acreditam que Robert pode estar manipulando as provas para ganhar notoriedade ou para alimentar sua própria agenda pessoal. Eles apontam para a ausência de evidências científicas rigorosas e a falta de testemunhas independentes que possam confirmar suas alegações. Para esses críticos, as imagens e vídeos poderiam ser manipulados ou até fabricados para criar um espetáculo visual que cativasse o público. A intenção por trás da fraude, segundo essa visão, seria o ganho pessoal e a manutenção do interesse em seu nome, à medida que mais pessoas continuavam a se interessar pelo fenômeno. A teoria da fraude é particularmente difícil de refutar devido à natureza das provas apresentadas, muitas vezes vagas, ambíguas e suscetíveis a interpretações variadas. Sem um exame rigoroso das evidências por cientistas independentes, a possibilidade de manipulação intencional nunca pode ser descartada. Em última análise, a verdade sobre o que realmente aconteceu com Robert van den Broek permanece envolta em mistério. O caso continua a ser um terreno fértil para debate entre os céticos, os ufólogos e aqueles que acreditam firmemente em uma conexão extraterrestre. A falta de uma explicação definitiva deixou o caso aberto a várias interpretações, e cada uma delas oferece uma visão diferente da realidade. No próximo capítulo, exploraremos o impacto do caso de Robert na comunidade ufológica e o legado que ele deixou, tanto para os que acreditam quanto para os que duvidam. O caso de Robert van den Broek não só alterou a percepção do público sobre o fenômeno ufológico, mas também teve um impacto profundo em sua vida pessoal e social. A fama repentina que acompanhou suas alegações, tanto positiva quanto negativa, trouxe uma série de desafios e transformações que moldaram sua jornada de maneira única. Antes de seus encontros com fenômenos inexplicáveis, Robert era uma pessoa comum, sem interesse em buscar notoriedade. Porém, à medida que suas alegações se tornaram amplamente divulgadas, ele passou a ser constantemente observado e julgado. O fenômeno ufológico, como ele mesmo descreveu em várias entrevistas, gerou um duplo fardo. Por um lado, ele se viu sendo tratado como uma figura de interesse, quase como uma celebridade no nicho da ufologia. Por outro, sofreu o estigma de ser rotulado como um louco ou fraudador pelos céticos. Essa exposição constante teve um impacto significativo na sua saúde mental e emocional. O debate entre seguidores fervorosos e críticos implacáveis o colocou em uma posição vulnerável. Para Robert, a linha entre o desejo de ser reconhecido como alguém que estava experimentando uma verdade extraordinária e o medo de ser rejeitado como alguém que não sabia distinguir a realidade da fantasia tornou-se cada vez mais tênue. Com o tempo, isso criou uma sensação de solidão e incerteza, já que suas experiências eram frequentemente descreditadas ou tratadas com desconfiança. As relações sociais de Robert também foram profundamente afetadas por suas alegações. Amigos e familiares, inicialmente céticos, passaram a questionar a veracidade de suas experiências.
A dinâmica de suas amizades e até mesmo de seus laços familiares mudou à medida que as pessoas ao seu redor começavam a ter dificuldades em acreditar ou aceitar suas alegações. Em alguns casos, seus entes queridos se distanciaram, incapazes de lidar com o estresse de ser associados a um contatado de OVNIs. Por outro lado, Robert também atraiu um número crescente de seguidores e admiradores, especialmente dentro da comunidade ufológica. Muitos viram nele uma figura que estava disposto a compartilhar suas experiências e até mesmo a se expor, oferecendo uma visão única sobre o que poderia estar acontecendo entre os humanos e os extraterrestres. Isso gerou uma nova rede de apoio, composta por pessoas que acreditavam em seu relato e viam nele uma espécie de guia para suas próprias experiências e crenças. No entanto, essa divisão de opiniões sobre Robert e suas alegações levou a um certo isolamento. Embora ele tivesse apoio de muitos fãs, também enfrentava a hostilidade de uma parcela significativa da sociedade, o que dificultava a criação de relações genuínas e de confiança. Além disso, o impacto da notoriedade trouxe uma carga de responsabilidade, especialmente quando se tratava da interpretação de suas experiências e do efeito que isso tinha sobre os outros. Com o passar dos anos, Robert passou a se questionar sobre o significado de seus próprios encontros e sobre como lidar com a crescente pressão. Em algumas entrevistas, ele refletiu sobre o que significava ser um contatado e como isso influenciava sua visão de mundo. A busca por respostas, tanto externas quanto internas, tornou-se um processo constante para ele, à medida que tentava reconciliar suas experiências extraordinárias com a vida cotidiana e com a necessidade de permanecer fiel a si mesmo. Esse processo de reavaliação, embora doloroso, também serviu como um meio de crescimento pessoal. Robert começou a entender melhor o impacto que suas alegações tinham sobre ele e sobre os outros, o que o levou a se tornar mais introspectivo e reflexivo sobre o que realmente acontecia durante seus encontros com fenômenos inexplicáveis. O caso de Robert van den Broek deixou uma marca indelével na ufologia, tanto no que diz respeito às alegações de contato extraterrestre, quanto à maneira como a comunidade ufológica lida com casos controversos e de difícil explicação. Embora o caso tenha sido amplamente debatido, ele proporcionou uma série de reflexões cruciais sobre os limites do que podemos acreditar e como a ciência e a espiritualidade se entrelaçam na busca por respostas para o fenômeno ufológico. A principal contribuição do caso de Robert van den Broek para a ufologia foi a introdução de uma nova perspectiva sobre o fenômeno dos contatados. Antes dele, muitos casos eram centrados em encontros diretos com naves espaciais, abduções ou avistamentos em larga escala. Robert trouxe à tona uma dinâmica mais pessoal e interna, o que acabou desafiando tanto a ufologia mainstream quanto os céticos. O relato de Robert, especialmente em relação à sua interação com os supostos seres extraterrestres, ampliou a visão sobre os tipos de experiências que podem ser associadas aos OVNIs. Ele não era apenas mais um avistador ou um abduzido. Sua experiência incluía uma comunicação mais sutil e até mesmo telepática com seres de outros mundos. Esse enfoque mais introspectivo espiritualizou a discussão dentro da ufologia, levando a comunidade a questionar como o fenômeno poderia se manifestar de maneira mais pessoal e direta. O caso levou ao reconhecimento de que não há apenas uma forma de contato, mas várias, cada uma com suas próprias complexidades e significados. O impacto do caso também se refletiu no intenso debate que gerou entre céticos e defensores. Para os céticos, Robert foi visto como mais um exemplo de fraude, uma tentativa de ganhar atenção ou enganar o público com base em relatos não verificáveis. Entretanto, os defensores de seu caso apontaram o fato de que ele, ao contrário de muitos outros que alegam contatos com extraterrestres, havia se submetido a investigações científicas e não havia se desviado em busca de fama ou dinheiro.
Isso fez com que o caso se tornasse um ponto de reflexão sobre como a ufologia deveria lidar com os relatos dos chamados contatados, sem desconsiderá-los ou imediatamente descartá-los, mas sim procurando abordagens mais abertas e investigativas. Esse equilíbrio entre ceticismo e abertura para novas possibilidades é um legado duradouro do caso Van den Broek. Ele incentivou muitos na ufologia a adotarem uma postura mais cautelosa e menos dogmática, buscando evidências concretas sem ignorar o potencial de fenômenos que ainda não podemos explicar completamente. Outro aspecto importante do legado de Robert é a sua relação com a espiritualidade, que foi um fator-chave em sua interpretação dos eventos que vivenciou. O seu envolvimento com os fenômenos não se limitava apenas ao campo físico ou científico, mas também envolvia uma dimensão espiritual, algo que muitos ufólogos começaram a explorar mais profundamente após o caso. A noção de que seres extraterrestres poderiam atuar em esferas espirituais e mentais, e não apenas físicas, abriu novas portas para o entendimento do fenômeno. A espiritualidade e a ufologia passaram a ser vistas como áreas complementares, não mutuamente exclusivas. Esse legado ajudou a transformar a ufologia de um campo predominantemente científico em um território onde o místico, o metafísico e o inexplicável também merecem ser considerados na investigação dos encontros com OVNIs. Em última análise, o caso Robert Van den Broek reforça a ideia de que a ufologia, como qualquer campo de estudo, está em constante evolução. O fenômeno dos OVNIs e dos contatados não é algo simples ou de fácil compreensão. Ele exige que sejamos abertos a novas possibilidades, a novos métodos de investigação e, acima de tudo, a ideia de que a verdade pode ser mais complexa e multifacetada do que aquilo que a ciência convencional está pronta para aceitar. Embora o caso tenha gerado muita controvérsia, ele também proporcionou uma visão mais rica e diversificada do que significa ser um contatado e como a ufologia pode se expandir para incluir dimensões espirituais, psicológicas e socioculturais. O legado de Robert Van den Broek na ufologia não está apenas nos detalhes de suas alegações, mas no impulso que deu à busca por um entendimento mais amplo e profundo do fenômeno extraterrestre. O caso de Robert Van den Broek permanece um dos mais fascinantes e controversos da ufologia moderna. Ao longo de sua jornada, Robert não apenas desafiou as fronteiras do que sabemos sobre o fenômeno dos OVNIs, mas também convidou os ufólogos, cientistas e o público em geral a refletirem mais profundamente sobre a natureza dos encontros extraterrestres. Sua experiência, marcada por fenômenos inexplicáveis como as fotografias de luzes e objetos não identificados e os vídeos perturbadores de supostos encontros com seres de outros mundos, foi investigada de maneira exaustiva, mas ainda permanece envolta em mistério. O que o caso Robert nos ensina, em última análise, é que o fenômeno ufológico não se encaixa facilmente em moldes tradicionais de investigação científica. Ao contrário do que muitos esperam ou acreditam, ele não é simplesmente sobre avistamentos de objetos voadores, mas também sobre o impacto psicológico e espiritual que esses fenômenos têm sobre as pessoas envolvidas. Robert, em sua busca por respostas, desafiou a ideia de que todos os contatados são fraudulentos ou que todos os relatos devem ser desconsiderados sem uma análise mais profunda. O fato de ele ter se disposto a ser investigado e de ter submetido suas alegações a testes rigorosos trouxe uma nova dimensão para a ufologia, uma área onde muitas vezes a dúvida e a especulação dominam. A experiência de Robert, seja ela interpretada como genuína ou como produto de uma série de fatores psicológicos e sociais, serve como um alerta para a necessidade de mais abertura e investigação imparcial dentro da comunidade científica. A ciência não deve fechar os olhos para o que não pode ser imediatamente explicado, mas sim procurar abordagens inovadoras e multidimensionais para estudar fenômenos que escapam às explicações convencionais. O caso de Robert é um reflexo da complexidade da ufologia e da importância de investigar com uma mente aberta. Para os céticos,
os curiosos e os verdadeiros crentes. A lição a ser extraída do caso Robert van den Broek é clara. Devemos buscar a verdade com diligência e abertura, sem medo de questionar nossas próprias crenças e preconceitos. O campo da ufologia ainda tem muito a aprender. E é através da investigação honesta e da reflexão crítica que podemos finalmente começar a desvendar os mistérios que cercam o fenômeno dos OVNIs. Portanto, se você se interessa pelo fenômeno ufológico e deseja contribuir para o avanço dessa área de estudo, é fundamental que adote uma postura de curiosidade intelectual e investigação rigorosa. Acredite, questionando e investigando de forma ética e aberta, você poderá ajudar a trazer mais luz a um dos maiores mistérios da humanidade. Não importa se você é cético ou um entusiasta, o importante é manter a mente aberta e disposta a explorar o desconhecido com respeito e dedicação. Em última análise, o caso Robert van den Broek é mais do que uma simples história de encontros com extraterrestres. Ele representa um convite a todos nós para olhar além das fronteiras do que sabemos e expandir nossa compreensão sobre o mundo e o universo. A ufologia, como a ciência em geral, só poderá avançar se todos nós estivermos dispostos a questionar, explorar e, acima de tudo, ouvir aqueles que ousam trazer à tona novas perspectivas. Se o caso de Robert van den Broek despertou sua curiosidade sobre o fenômeno dos OVNIs e o impacto que ele tem na vida das pessoas, convido você a continuar sua jornada de exploração. Não se contente apenas com respostas superficiais. Busque mais informações, investigue, questione e abra sua mente para novas possibilidades. O fenômeno ufológico ainda tem muito a revelar, e você pode ser uma parte importante dessa descoberta. Participe da conversa, compartilhe suas ideias e teorias nos comentários, inscreva-se para mais vídeos como este, principalmente, continue desafiando os limites do conhecimento. Se você acredita ou não que estamos sendo visitados por seres de outros planetas, o importante é manter a mente aberta e a curiosidade acesa. Juntos, podemos ajudar a desvendar os maiores mistérios do universo. Até o próximo vídeo.